até hoje é o dia das indicações. Hoje nós falaremos sobre dica para indicação de líderes em 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Você pode abrir lá, texto que todos os membros da igreja já leram, porque há um mês foi distribuída a comunicação pela nossa LTA, e você já está sabendo e está sendo lembrado, já foi lembrado pelo menos mais outras 2 vezes, e esse é o texto de hoje. As indicações podem chegar até a meia-noite de hoje, no WhatsApp ou no e-mail do Celso. Se você mandar depois das 9h30, talvez ele nem responda dizendo que recebeu, ele responde amanhã, talvez, mas pode mandar até meia-noite, sem problema. Tá? E amanhã ele passa para nós, os membros do conselho, os nomes das pessoas indicadas, e é aquele esquema, né? Até o momento, nós temos praticamente 31, 32 indicações, membros que participaram. Nós agradecemos a vocês. Você ainda pode mandar, se você não enviou. E tendo, por exemplo, 35 indicações, todos os que receberam mais de 3 indicações, porque tem que ser 10%, então 4 indicações, essas pessoas são possíveis candidatas. E elas amanhã receberão os questionários. E o conselho se reúne no sábado que vem para avaliar os questionários e anunciar no domingo, dia 21, os nomes dos candidatos. E nós entramos numa semana especial, porque domingo, dia 21, é domingo de Cristo Rei. É o último domingo do ano. O último domingo do ano eclesiástico. Porque dia 28 já abre o advento de 2021. Temos que até pensar nas decorações, aquela coisa toda, né? Então, dia 28, inicia. Justo 28, pela manhã, às 9h, é a nossa assembleia. E, naquela quinta-feira, 25, é a quinta-feira de ação de graças. Mas, como nós estamos desejosos que o maior número possível participe das palestras do dia 25, 26 e 27, aquele curso que eu já anunciei só o primeiro slide. Eles me mandaram 4, eu só mandei o primeiro. Durante a semana eu vou mandar os outros 3, para não carregar muito o celular de vocês. É um evento muito interessante, promovido pela Igreja Presbiteriana do Brasil, para a orientação de igrejas e ministérios dentro da igreja. Então, terá palestras para cada área, para ensino infantil, para senhoras, para jovens. Tal. Então, haverá mesas redondas, essa coisa toda, via internet. Justo 25 é um deles, né, que seria o nosso culto de meio de semana especial. Então, a gente está deslocando a celebração para o domingo 28, celebração de ação de graças. E domingo que vem a gente vai dar todas as orientações direitinho do que vai acontecer no 28, além da eleição, daí também um momento de ação de graças e o culto do primeiro domingo do Advento. Está movimentado, está caminhando, e graças a Deus, né, que a gente está aí vivendo esses detalhes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Bom, tem. Dia 27 é o último sábado do mês. O que acontece no último sábado do mês? Reunião da liderança. Então, a liderança de aliança, sábado 27, às 7h da noite, temos o nosso encontro. Tá bom? Quando vocês abrirem 1 Timóteo, eu lerei. E lembrando, só na questão da liderança, tem um pessoal que tem recebido o convite, ou a convocação para a liderança, e às vezes esquece que, por exemplo, líderes de grupos de oração são considerados líderes para estar nessa reunião. Então, tem alguns que, às vezes, ficam, por que eu recebi? Mas não me perguntam para mim, e eu falo, você está recebendo porque você está na liderança. Né? Então, temos aí, sábado, 27. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, conhecidíssimo texto. Já oramos para a orientação do Senhor, então é a leitura agora. Eu estou com a nova atualizada, né? Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus?
que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados. E caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem os seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Então, é um texto bem conhecido, que a gente sempre reflete nesse período de escolhas de candidatos e nesse momento que a gente vai trabalhando para a eleição de presbíteros e diáconos. E lá no seminário nós também estamos envolvidos numa eleição. Todo final de curso, nós elegemos o melhor aluno que está terminando o curso. E quem participa da votação são os colegas de classe. Os alunos votam entre eles para escolher qual é o melhor aluno. Porém, tem uma outra eleição também. Tem a eleição que os professores fazem. Então, todos os professores que deram aula, desde o primeiro ano até o quarto ano, para aquele pessoal, vota para escolher quem é o melhor aluno. E daí, a secretaria do seminário faz um levantamento das melhores notas, os 3 melhores, com a média anual. Então, a secretária já me passou as 3 melhores notas, e os alunos já escolheram os seus melhores, quem para eles é o melhor. Muito interessante, são 29 alunos. E teve, se eu não me engano agora, de cabeça, pelo menos uns 7 nomes, mostrando assim que foi meio pulverizada a coisa. É difícil ser assim. Normalmente, já há uma escolha mais concentrada em 2 ou 3. E como o voto é secreto, aparecem uns de brincadeira lá. É normal, aluno é normal. Então, mas dessa vez, os últimos 2 anos da turma foi online. E a votação foi online, foi por coisa do Google, do formulário Google. Então, vem os nomes, você vê assim, nossa, interessante essa pulverização. Aí, os professores estão votando. A votação do professor termina dia 16 agora. Eu enviei para eles, pedi para eles mandarem, mandam lista com o nome dos 29 alunos. E estava... 4 responderam assim logo de lata. Praticamente não levou, acho que não levou 5 horas, já tinha 4 votos, de 25 professores. 4 votos, cada um votou num aluno diferente. Aí passaram-se uns 2, 3 dias, e eu pensei, vai terminar dia 16, eu vou dar uma lembrança para eles. Daí eu mandei uma lembrança para os professores que ainda não haviam votado. Falei, gente, olha, até dia 16, vocês têm mais um tempo, pode escolher. Assim que eu mandei, um dos professores, que é mais rápido em responder mensagens, me fez uma pergunta. Cá, você podia citar pelo menos o nome de 3 alunos, sugerir, para eu pensar entre os 3? Então, para eu não me envolver, como eu procuro não me envolver nessas coisas, eu falei assim, olha, eu vou fazer melhor, eu vou mandar 4 nomes, porque 4 colegas já votaram, e cada um votou num. Então, eu mando os 4 que já foram votados, você escolhe entre eles. Já começa a desempatar, pelo menos. Ele falou assim, tudo bem, até o final da tarde eu envio. Aí, com isso, outros votaram, mais 4 professores votaram. E uma professora que só dá aula por 6 meses, no 4º ano, a Raquel, fez uma consulta. Cá, você tem algum nome para indicar para mim, para me ajudar? Porque está todo mundo em aula online, então a interação é diferente de estar encontrando, de trocar ideia, de no corredor conversar, tanto os alunos quanto os professores. Falei, Raquel, está fácil. Eu vou mandar para você o nome de alguns alunos, porque até agora 8 professores votaram, e eu tenho 8 nomes de alunos votados. E eu mandei os 8 para ela, porque... Está perdido esse negócio, em quem que eu voto?
E eu acho que com a gente também está um pouco assim, né? Porque nós estamos distantes. E se você observar no texto, é necessário que você e eu conheçamos como a pessoa vive, como ela age em casa. A gente se encontra há poucos meses na igreja. Não pode ter muitos encontros em casa. Não temos mais os grupos de oração nas casas. Os grupos estão online. Nós ficamos há mais de um ano online. Eu não duvido que alguém já deve ter indicado membro que nem tenha aparecido online nem presencial, mas já indicou. Eu não duvido, porque a pessoa ela não sabe e ela indica, ela lembra, né? E daí põe lá, o Jorge, não tem Jorge, a gente pode falar, né? O Jorge, nossa, o Jorge era tão legal. E indica, só que o Jorge nem está aí mais, né? Então, isso aconteceu. Vocês viram, eu estive fora já 2 domingos pregando em todas essas igrejas da mesma luta, com membros que não voltaram e alguns que foram. Uns que não voltaram porque estão aguardando o momento de final, mais tranquilidade da sociedade, e outros que simplesmente foram. Né? E a gente tem pessoas nesse nível. Essa semana um pastor conversou comigo sobre alguém. Como que está? Já conversou com você? Eu falei, não falou nada. Mas já conversou comigo. Falei, que bom, pelo menos ele está conversando com o pastor, né? Já é alguma coisa. Né? Então, está havendo esses movimentos em várias igrejas. E, inclusive, o evento que a Igreja Presbiteriana prepara aí para os 25, 26, 27, procura atender essas demandas do movimento de igreja nacional, aí pós-pandemia. E a gente fica assim, sem estar na casa, sem estar com a pessoa, e eu tenho que saber como que ela é como marido, como pai, como ela é na sociedade. E, às vezes, a gente não sabe nem como ela é em casa, aqui, né, na convivência. Então, é desafiador. Mas eu gostaria de mostrar para vocês alguns detalhes do texto, além desses que eu já falei, e que vocês podem ler e pensar e avaliar dentro das condições que vocês estão conhecendo. Eu observei que a foto é uma pessoa canhota, não sei se tem algo a ver com quem fez a foto para nós, a arte, mas... porque tem canhoto nessa igreja, tem bastante canhoto nessa igreja. Né? O texto fala sobre a escolha de bispos e diáconos. E você fala, mas nós vamos escolher presbítero, não vai escolher bispo. Nós não temos bispos. Bom, isso é importante a gente lembrar, que no período do Novo Testamento, bispo e presbítero era a mesma coisa. Se você pegar essa lista parecida com essa, na carta de Tito, ele fala assim, eu deixei você aí para escolher os presbíteros. E não se esqueça que o bispo precisa ser... Não, mas peraí, é para presbítero ou para bispo? Não, é porque é sinônimo. É a mesma coisa. Eu sempre lembro vocês quando Paulo se encontra com os presbíteros da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20, naquela paradinha técnica que ele deu próxima de Éfeso, a igreja veio, os presbíteros vieram, e ele conversa com eles. É uma conversa longa, muito legal. E ele, falando com os presbíteros, ele fala assim, olha, é necessário que o bispo seja. Mas, peraí. Por quê? O presbítero é um bispo, no sentido pleno da palavra, que bispo é um supervisor, alguém que coordena, alguém que dirige, alguém que governa. E é interessante porque tanto presbítero, quanto bispo, quanto diácono, hoje são palavras de igreja, mas na época não eram só palavras de igreja, até a igreja trouxe de fora essas palavras, como a própria palavra igreja não era só do povo de Deus, era uma palavra de fora que foi trazida para dentro. A igreja era uma assembleia que se reunia na cidade. Você tem essa palavra usada assim em Atos capítulo 17, que na nossa versão está traduzida assim, a Assembleia de Éfeso. Aquela assembleia, não, 19, Atos 19, que se reúne lá tentando acabar com Paulo, porque Paulo estava pregando e o pessoal estava perdendo dinheiro, porque muita gente estava deixando a Diana, a deusa de Éfeso, e seguindo Jesus Cristo. E estava dando problema financeiro para quem fazia as estátuas da Diana. E eles acharam ruim.
E então eles convocam uma assembleia. Quando você pega o texto, você vai ver a palavra que está lá, é igreja. Porque era a Assembleia da Cidade, também era uma igreja. Por isso que, mais uma vez na Bíblia, fala da igreja de Deus, para falar que existe a igreja que é de Deus, e outra igreja, por exemplo, de Éfeso, a igreja de outra cidade, que é uma assembleia, uma reunião. Como também os presbíteros. Presbítero, quando eu falei uma vez aqui, o pessoal gostou e ficou mexendo com alguns presbíteros, peço que vocês não façam isso, mas presbítero originalmente era ancião, o velho. Né? Então, por favor. Né? Mas então, vamos preservar, né? Os nossos presbíteros que não são tão velhos. Né? Mas, inicialmente, presbítero era o ancião. E tem texto bíblico, como 1 de Pedro, capítulo 5, ele começa falando como que como os presbíteros devem agir. E logo em seguida fala como nós devemos tratar os anciãos, os homens mais velhos. Se você for no texto escrito, no original, é a mesma palavra, presbítero e presbítero. É que na hora de traduzir você tem que escolher. Né? Então eles mantêm presbítero para a liderança e ancião para os mais velhos, como a gente se relaciona com eles, para ajudar a gente quando a gente está lendo o texto. Então, presbítero, inicialmente, eram os anciãos. E quem eram os anciãos? O conselho de anciãos que a gente tem no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Eram as pessoas mais experimentadas de uma comunidade, que conheciam a história da comunidade, que tinham o temor de Deus, que conheciam a revelação de Deus e podiam julgar as causas, aconselhar as pessoas, orientar o povo, tinham palavra de Deus para quem tivesse dúvida. Esses eram os anciãos, porque a sua experiência de vida, tempo, mais experiência de vida, relacionamento com Deus, dava para eles condições de fazer isso. Então, esses eram os presbíteros. Diácono também vem de fora. Diácono não é uma palavra da igreja. Diácono é uma palavra que aparece na Bíblia várias vezes e significa simplesmente servo. É alguém que serve, é alguém que está disposto a trabalhar em favor do próximo, da comunidade, de fora, né? Para fora da comunidade, para dentro. Serve. Por isso que nas Escrituras você tem diácono para várias pessoas. E você não sabe o que o diácono faz na igreja. Isso é um detalhe muito interessante, porque você, em nenhum texto das Escrituras, deixa claro qual é o papel do diácono na comunidade. Você só sabe que existe um tipo de líder da comunidade, que se chama diácono, com 2 textos bíblicos. Esse que nós lemos, e Filipenses capítulo 1, quando Paulo escreve aos santos e amados que vivem em Filipos, inclusive os bispos e os diáconos. Tem os diáconos lá. Acabou. Vocês sabem, o texto de Atos, capítulo 6, em nenhum lugar chama aquelas pessoas de diáconos. Então, há uma grande discussão se ali era eleição ou não de diáconos. Não tem como defender a eleição de diáconos naquele texto, pelo que está escrito na palavra, e pelo que vem depois. Porque depois que eles foram eleitos, Paulo viaja, por exemplo, de Antioquia, Atos capítulo 11, para levar uma oferta para ajudar os pobres de Jerusalém. Se tivesse diáconos, para quem que ele ia entregar? Para os diáconos. Mas o que diz ali? Na verdade, ainda era Saulo. Saulo e Barnabé chegam em Jerusalém e entregam aos presbíteros. Por isso que o pessoal começa, peraí, no texto não fala que eles chamavam de diácono. Lá para frente, quando chega a oferta, vai para o presbítero. Parece que foi com o tempo a necessidade de ter um diácono. Agora, o que o diácono fazia? A Bíblia não fala. Se você for para a história da igreja, pelo menos para os primeiros documentos, lá para o ano 100, ano 200, você encontra a referência aos diáconos, mas continua sem saber o que eles faziam. Por isso, quando você visita outras denominações, outros segmentos cristãos, você pode achar diáconos nesses lugares. Algumas igrejas têm diáconos e fazem coisas completamente diferentes do que os diáconos da igreja presbiteriana. Por quê? Cada ramo cristão alguns deles mantiveram o diaconato e
usam o diaconato da forma que eles acharem melhor. No nosso caso, nós entendemos que o diácono deve coordenar toda a parte de ação social e também da parte de estrutura das instalações da igreja. É a principal preocupação dele, enquanto deveria ser a principal preocupação dos presbíteros o pastoreio da igreja e também a condução do rebanho como um todo. Então, ele governa sobre os diáconos, mas ele trabalha mais numa ação de pastoreio. Daí, quando você e eu escolhemos esses nomes, nós temos que lembrar que tanto um quanto o outro, na descrição de 1 Timóteo 3, são extraordinariamente importantes. E assim, não há muita diferença de grau de importância. Paulo tenta mostrar que os dois são super importantes. Quando ele começa falando dos bispos, ele fala: se alguém deseja, aspira, quer participar do episcopado, ser bispo, excelente obra almeja. Então ele é excelente. E como que é o diácono? Vê o finzinho do texto. Versículo 13, ele encerra dizendo: os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Então ele abre o texto exaltando a figura do bispo ou do presbítero, e encerra o texto exaltando a figura do diácono. No meio desse texto tem todas as orientações que eu já falei, que nós deveríamos estar sabendo como a pessoa é em casa, principalmente em casa e na sociedade. E que não podem ser pessoas também imaturas na fé, porque o embate não é pequeno quando a pessoa está na liderança. E ela tem que estar preparada para servir ao Senhor e enfrentar as lutas. Mas tem um versículozinho meio complicado no meio de tudo isso aqui, que é o versículo de número 11, que fala das mulheres. E aqui, se você pegar comentários e mais comentários, você vai ter posições diferentes, porque não dá para saber exato o que Paulo estava querendo falar aqui. Paulo não deixa claro. Então, você pode entender de algumas formas. Eu vou propor para vocês hoje uma das formas. Aí vocês pensam nas outras. Se quiser, pode conversar comigo depois, eu também dou as outras formas, tá bom? O que eu proponho aqui é que você observe que a possibilidade de mulheres é a mesma palavra para esposa. E que ele está trabalhando aqui as esposas, como elas devem ser. Que ele não vai muito longe, como ele vai longe quando ele descreve o presbítero, ou o bispo e o diácono. E daí parece que ele está falando só das esposas dos diáconos, mas eu gostaria de propor para vocês um outro detalhe. No jeito de escrever, Paulo poderia estar usando dois recursos. Um recurso literário, para mostrar que ele abre e fecha o texto. Ele está usando a inclusão, quando ele elogia o presbítero no começo, o bispo, e elogia o diácono no final. Para depois olhar para o meio, você tem os dois. E o outro recurso literário, um que, para quem estiver com fome, é complicado, seria o sanduíche. Quando ele fala de diácono, fala de outro assunto e entra no diácono de novo. E nesse sanduíche, no centro, está uma parte super importante, que é o recheio do sanduíche, é sempre mais importante, é a esposa. De quem? Não só do diácono, porque o bloco todo está abrindo e fechando com bispos e diáconos. A esposa dos líderes. É importante que os líderes sejam esposos de uma só mulher. A gente fala, isso é normal. Não é muito normal. Tem lugar por aí que a coisa é meio complicada. Mas, biblicamente, se espera que seja assim, e tem que ser assim, está ali. Mas e a esposa? Como tem que ser? Vamos eleger só o líder. Tá, mas como que é a esposa dele? Como que é a esposa do presbítero? Como é a esposa do diácono? E então, daí vem aqui a dica do Paulo. Quanto às esposas, elas também têm alguma coisa. Têm que ser respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. Ou seja, o desafio não é só para o líder. Uma coisa que a gente deve tomar cuidado, porque em alguns lugares se transforma em regra, em lei, o oficial, a pessoa, o homem jamais poderá ser oficial se for solteiro.
porque ele tem que ser esposo de uma mulher. Não. Se ele não for esposo da mulher, não diz que ele não pode ser. É que se ele tiver uma esposa, tem que ser uma única esposa. E essa esposa deve estar dentro do versículo 11, né? É o 11? É o 11. Então, isso seria uma explicação possível do texto. E eu acho boa para mim. Eu penso nisso. Porque nós, líderes, temos que estar em dia com o Senhor. As nossas famílias têm que estar em dia. Fala dos filhos ali. As nossas esposas também. É um desafio para cada família de liderança. É um desafio para a igreja orar pelos líderes e pelos familiares. Dicas para indicação de líderes. Olha a lista. Nós temos a lista dos homens. Falta só um nome lá. Desculpa. É que eu olho para você, você é um garotão. Mas o Tiago já tem 18 anos. Ele é indicável. Porque tem que ser acima de 18. Não é esposo de uma só mulher. Ainda. Não que ele tenha mais de uma, porque ele não tem nenhuma. Né? Não tem nenhuma. Então, ainda não, né? Ainda não. Por sinal, qualquer coisa, você pode passar o WhatsApp, a gente divulga. Né? Mas, então, o Tiago, então, ele é elegível, porque ele é membro há mais de um ano e tem mais de 18 anos. Então ele ilustra bem esse fato de alguém que não é esposo, né? Mas pode ser indicado. Essas são as dicas que Paulo dá. Eu chego para o texto e falo assim, não, mas não tem ninguém assim? Então vamos pôr alguém. Vocês sabem a minha opinião. Esse é o padrão bíblico. Se eu não seguir o padrão bíblico, eu não serei feliz. Então, orem. Nessa dificuldade de escolha, parece os nossos professores lá do SPS, entre em contato, talvez, fala, você quer ser? Eu estou pensando no seu nome. Você gostaria de ser? Porque se alguém deseja, é uma possibilidade. Ou ore, pense, se você ainda não indicou, você tem até a meia-noite de hoje. Veja a lista. Você já perdeu a lista porque você apagou, não percebeu, pede que eu mando de novo. Medite. Indique e continue a orar, porque nós ainda temos a resposta dos sindicatos, nós temos a votação do povo e nós teremos ainda o ministério dos eleitos. Todos nós, líderes, precisamos das orações de vocês. Todos nós precisamos, e as nossas famílias também, e as nossas senhoras também, as esposas, né? As nossas esposas também precisam das orações. Legal? Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de participarmos do teu povo, do corpo de Cristo. Nós te agradecemos porque nesse corpo o Senhor movimenta pessoas para participar da liderança. E nós te pedimos, tu sabes como precisamos de líderes segundo o teu coração, com famílias caminhando, buscando te servir, homens e esposas que cumpram as determinações e as orientações do apóstolo Paulo nesse texto que lemos hoje, porque é a tua palavra. Então nós te pedimos que o teu Espírito esteja agindo entre nós, nos homens, nas suas esposas e também no povo, para que, ao fazermos as escolhas, nós façamos segundo a tua vontade. Conduze-nos assim, para que o teu nome seja glorificado, o teu reino continue a expandir e as pessoas continuem a te conhecer. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.